E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Me Ajuda Podcast. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois de 100 episódios, eu voltei novamente com mais um. Agora é o Sempre Lava Cacetada, que eu não faço ideia qual é o número. Mas, o primeiro episódio, depois de 6 meses, eu tô aqui com a barraqueira do momento. Tô brincando. Meu Deus. Gente do céu, o problema é ter a fama e não ter o aproveito. Ei, mas assim, brincadeiras à parte, mais de 100 episódios no Me Ajuda Podcast e hoje, claro, eu vou entrevistar pela primeira vez. Ela gosta de uma confusão, eu também gosto de uma confusão. Na verdade, não é que eu gosto de confusão, a gente não tem papo na língua para certas coisas, então a gente chega e fala. Tô errado, Nívia? Não, com certeza. O que você tem para dizer aí já no começo, assim, ô Eu abençoada? tenho pra dizer que eu tenho que morrer sem dever nada pra ninguém, principalmente palavras. Então, eu não sou baú, não é? Então, pra que guardar uma coisa que você pode falar? Óbvio que nós tínhamos que ter um modo diferente de transmitir a informação, mas nós estamos em constante formação, né? Ô, Você Nívia, acha que você vai aprender quando? Falar, Olha, tipo, não quero que você venha aqui. eu vou dizer uma coisa pra você. Depois que eu fiz o podcast, o pessoal me pergunta, Matheus, por que você fez o podcast? Fazem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tenho. Para aprender a comunicação. E o podcast ajuda a se comunicar. E uma das coisas que você, na sua caminhada, também fala muito sobre a questão da comunicação, do posicionamento. Só que nos bastidores, antes de nós ligar essas câmeras todas, nós mencionamos que as pessoas estão no lugar errado. Por que as pessoas estão no lugar errado, no seu ponto de vista? Então, olá pessoal, tudo bem? Vou me apresentar. Eu não apresento, eu vou Meu direto ao nome é ponto. Nívia Oliveira e nós somos assim, bem diretos. O que eu tenho a convicção? Eu não acho, eu tenho a certeza. Quando uma empresa, quando uma mulher, quando uma mãe está no estado de emergência, no estado de urgência, nós arrumamos qualquer pessoa, contratamos qualquer pessoa só para ocupar um lugar, sem estar nas qualificações ideais. Porque, por exemplo, uma pessoa está precisando trabalhar, ela é contabilista, mas só porque ela está precisando trabalhar, ela aceita a vaga de faxineira. Ela está no lugar errado. Então, assim, muitas das vezes eu tinha um colega que falava assim, quando ele ia fazer as entrevistas, ele olhava e falava, olha, você é um bom jardineiro. E eu uma vez perguntei, ele falei, por que o senhor não contrata a pessoa e diz para ele que é um bom jardineiro? E ele, porque o rapaz não está no lugar certo, ele quer trabalhar, mas ele não serve para isso, então ele que vá fazer jardim. Era uma expressão, né? Óbvio que para simplificar, mas por exemplo, eu tenho um perfil super dominante. Você acha que eu sirvo para ser contabilista? Não. Então, eu não posso ocupar essa vaga só por uma necessidade financeira ou do momento. Então, por isso que as então pessoas eu estão no vejo, lugar então errado. na realidade as pessoas são, a Europa faz com que o imigrante chega, né? Vamos falar imigrante porque a gente é um imigrante, chega Eu no não país. sou imigrante, eu sou portuguesa. Português, ok, mas você não, você nasceu aqui? Me ajuda. Você nasceu aqui? Não, nasci Então não. é imigrante. Eu tenho 25 anos que estou aqui. Aí é doideira. Tem mais Mas anos daqui do que de lá. o que eu vejo daqui a pouco eu também tô nessa fase, tô quase chegando nessa fase, mais tempo aqui do que no Brasil. Mas pegando esse gancho, e concordo com você plenamente, porque quando a gente chega, eu digo por mim, quando eu cheguei no Reino Unido, o que eu tinha que pegar de trabalho. Então eu sempre me considerei um bom vendedor. Agora, o que eu fiz? Eu fui vender marmita, salgado, era o que dava, só que não pagava os contos. Então é óbvio que eu fui para a obra, eu fui trabalhar de limpeza porque era o que eu tinha, automaticamente era o que mantia financeiramente falando. Você acha que as pessoas estão procurando o emprego, então, no lugar errado ou elas vão pela necessidade? O que acontece? A falta de formação hoje e de informação faz com que você pense do jeito que você está pensando. Por quê? Vou te fazer uma pergunta. Você disse, cheguei no Reino Unido e fui fazer aquilo que era mais rápido. Mas, colocando no que você sabe hoje, você cometeria o mesmo erro? Não. Pronto. Por quê? Porque hoje você tem informação e formação, certo? Ok. Então, o que acontece? Por exemplo, eu sei que eu sou uma boa... Ainda bem que vai editar, né? Isso. Não, mas é um fundo musical, não tem problema.
eu sei que eu sou... Você falou, eu sei que eu sou um bom vendedor. Então, o que acontece? Por exemplo, você pegaria esses 2 copos e você venderia esses 2 copos para alguém. Eu te conheço. Pra alguém. Facinho. Mas na altura você não pensou isso. Por quê? Por causa da informação e da formação do local, do Da país, língua. da língua. Então, As assim, dificuldades, né? exatamente. Então, sabendo o que a gente sabe hoje, se eu negociar aquilo que eu sei, se eu negociar aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho convicção, se eu esquecer disso por algum momento, eu vou aceitar aquilo que é mais rápido e mais momentâneo. Então, se você chegasse lá e falasse, não, eu sou um bom vendedor, então eu vou lhe comprar água, vou vender água, sei lá, na frente de um órgão público, você ia continuar sendo um bom vendedor, porque quem é um vendedor não vive sem isso. Não, por que eu estou mencionando sobre isso? Porque as informações, e eu concordo que hoje em dia existem muitas informações, mas todos podem dar informações e dão informações. Mas eu vejo que o como fazer e por onde fazer é cobrado hoje em dia. E não está nada de errado. Agora, a gente sabe que tem muitas pessoas que vendem o como e por onde, mas não entregam. Aí tá tudo bem. Não é isso que está frustrando as pessoas de buscar informações nos ambientes, que hoje sim tem a questão de workshop, eventos e método, essas coisas todas hoje que tem no mercado? Eu acho que falta um pouco a humildade. De quem? De quem precisa aprender. Porque Será? Muito. Ou tá faltando flexibilidade da pessoa que ensina em se colocar no lugar da outra? Depende muito, porque tem pessoas que têm o rei na barriga e tem pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que se alguém te ligar ou vir aqui e falar, olha, e outra, é a proposta, eu já tô pensando aqui num monte de coisa, vamos supor que eu não sou a Nívia agora, tá? Você não me conhece de lugar nenhum. Eu chego aqui e falo, olha, eu tô desempregada, eu sei quem eu sou, só não tenho formação, cheguei agora. Se você me ajudar, eu vou te retribuir em algum aspecto da sua vida ou do seu negócio. Mas eu preciso que você me instrua como eu chegar lá. Você vai me dizer não? Dificilmente. Porque eu te fiz uma proposta. Eu já peguei pessoas do Brasil para cá dentro do avião. Sentou do meu lado para trabalhar. Eu, particularmente, a minha equipe fica brava comigo, que eu já fiz isso. Escuta, eu já fiz ranking de vendas com pessoas que eu nem conheço. Sim, isso aí. Porque o que acontece? A pessoa quer te provar. A minha pergunta. Falta um pouco de humildade e falta um pouco de a pessoa dos dois lados. O que eu vejo hoje, o que eu vejo nos bastidores que a gente se encontra, o que eu vejo, a falta de empatia. De todos os lados. É de humildade. Empatia. A humildade a pessoa tem. Quem não tem empatia não tem humildade. Aí que, por incrível que pareça. Quem não tem empatia não tem humildade. Vou te dar um exemplo de que a pessoa ela tem a humildade, mas ela não tem empatia. E vou te dar um exemplo de vice-versa. Exemplo claro e objetivo. Eu não quero, hoje, graças a Deus, o conhecimento que eu tenho, o acesso que eu tenho e o que eu faço, eu não quero voltar... Pode falar o dinheiro que eu tenho. Nós não... E voltar a ser o Matheus de 2015, quando eu cheguei no Reino Unido. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser o Matheus de 2017. Mas isso não é falta de humildade. Calma, mais uma vez. Eu não quero voltar ao Matheus de 2021. Eu não quero. Ok? Isso é uma simplesmente, né? a gente vai crescendo conscientemente e as coisas vão acontecendo. Só que, se eu dou atenção para as pessoas que é o Matheus de 2015 ignorante. Eu dou atenção para o Matheus doido de 2017. Para as pessoas. Muitos líderes não se colocam à disposição. Falta de humildade. Não, de empatia. Humildade. Porque ele até escuta essa pessoa, mas ele não dá o caminho para as pessoas. Então, a humildade não é o escutar, é o dar o caminho. Mas a gente indo para esse lado, o que vai acontecer? Tem pessoas que têm dependência. Algumas por exemplo, toda honra e toda glória é para mim. Então, daqui para cá eu sei, enquanto eu fico com o que eu sei, você depende do que eu tenho. Então, isso é dependência não só emocional, como de aceitação. E são crenças também que a pessoa fala, não, eu não posso largar esse copo, porque se eu largar esse copo, ele vai pegar o copo e eu vou ficar sem copo. A pessoa não tem a consciência de que, se ela te passar o copo, talvez ela está liberando o lugar para vir um jarro, para vir uma taça,
para vir algo muito melhor na vida dela. Isso aí são assuntos diferentes. Falta humildade e empatia, porque se eu tenho certeza, se eu te ligar e falar, e olha que não é porque você me conhece, é porque você é você. Vou te falar duas situações. Eu falar, Matheus, ó, não sei o que eu fiz na minha vida tá um pouco com um problema, eu preciso da sua ajuda. Você vai falar, vem cá, vamos bolar um plano que a gente vai dar certo. Entende? Isso é humildade e empatia, só que tem um problema. A maioria dos líderes, eles são, mais ou menos uns 2% da humanidade, são muito dominantes. Quando as pessoas não arriscam, nós não temos paciência para quem é indeciso. Entende? Aí é diferente, aí não é falta de humildade. Não. Então, assim, existe uma análise global de quem está pedindo ajuda. Porque há quem queira a comida, há quem queira a semente para plantar. Há quem não queira esperar a semente dar fruto. Na realidade, se a pessoa parar nesse momento que está ouvindo esse podcast, ou esse corte, eu não sei o que eu quero falar agora é o seguinte. O sistema foi criado para dominar as pessoas que estão no mundo. Com certeza. Ok, então ponto. Eu fui criado para quê? Para ir para a escola pública, normalmente. Mais de 50% da população do mundo, escola pública, hospital público. A pessoa tem que completar X idade para comprar o primeiro carro, para poder ter o seu primeiro emprego, para automaticamente ter uma casa. Uma decisão. As pessoas nesse mundo foram criadas para isso. Então, qual é o conselho que eu te dou? Primeiro, ou você sai fora dessa caixa desse mundo, ou você fica nesse mundo. É uma tomada de decisão. Ponto. Agora, essa tomada de decisão, existe uma escolha, uma dor e um sacrifício aí. Por quê? Porque aonde eu vejo que as pessoas querem sair da caixa, mas elas vêm com achismo. Porque eu acho que não é bem assim. Porque eu acho que não funciona dessa forma. E aí você, como expert, passa uma direção para essa pessoa e a pessoa vem com o achismo e a bagagem que ela tem. E aí é onde vem o conflito, que aí não haja paciência que a gente não tem. Não é questão de humildade. Eu, particularmente, Nívia, eu me considero uma pessoa em que eu me coloco no lugar das outras. Porque eu já passei por N situações na minha vida e irei passar. Tanto como eu já ganhei muito dinheiro, como eu já perdi muito dinheiro, como N situações. Só que o que eu mais vi, Nívia, nesses últimos meses e anos, nesse último ano e meio, o que eu mais vi é a falta, não é de humildade, a falta de empatia em que as pessoas, num contexto geral, tá? Não tô falando nem dos top geral. É tão grande, mas tão grande, que automaticamente a pessoa ela quer aprender, mas ela não tá enxergando que a empatia é ela se colocar no lugar dela de aprendiz, não de achismo. Não é humildade. É a questão do se colocar, ter a flexibilidade de se colocar como aprendiz. Não como doutor, não como senhor, não como eu já sei, eu já passei pelo método tal. Eu conheço fulano de tal. As pessoas estão vivendo do passado. E muitas das vezes olham para o futuro, ficam com ansiedade e não observam o momento que elas se encontram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita empatia por muita gente. Até que você me prove o contrário, eu sou bem simpática. Quem te falou isso? Eu sou. Eu sei. Mas como é que é o não nome é do seu porque eu esposo brigo, mesmo? Patrícia. O Felipe. Felipe. Como é que é o nome do seu esposo? Patrícia. Aí é loucura. Esse corte já deu ruim. Corta. Quem falou pra ela que ela é simpática? Eu sou muito simpática, gente. Olha, quem não me conhece diz que eu sou braba, mas eu não sou. Eu sou muito simpática. E aí, o que acontece? Muitas pessoas já ligaram e disseram, eu não tenho condições, eu posso fazer o treinamento? Pode. Eu não tenho condições, eu posso fazer isso? Pode. Só que essa pessoa ainda está no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros e fazendo os mesmos pedidos. Aí não é falta de empatia, é falta de paciência já. Não, isso Entende? eu concordo. Então tudo uma análise daquele momento. Eu concordo com você plenamente, e aí é onde entra, e eu tenho uma maneira de trabalhar, aonde particularmente eu observo, eu falo para as pessoas que estão aqui ao meu redor.
o momento que você está passando não condiz, nem sempre condiz com quem Não você é. define Não quem define você é. quem você é. Isso é fato. Agora, o que eu mais vejo, e aí é onde eu quero te fazer essa pergunta, é que, ok, é dado treinamento, é colocado informações no mercado, existem informações hoje, vamos falar assim, nas redes sociais, no YouTube e assim vai. Mas você não acha que... eu acho porque eu tenho certeza, mas eu não quero colocar minha certeza, eu quero saber a sua. Você acredita que os líderes, num contexto geral, eles querem as pessoas dentro do ecossistema deles e automaticamente eles sempre deixam as pessoas presas ali dentro para que elas não possam criar asa para poder sair? Nem todos. Porque Nem todos. o ecossistema hoje não é para isso? É. A bolha, por exemplo, você hoje em dia, as pessoas te dão duas opções. Você quer fazer o treinamento de finanças ou de emocional? Você fala, nenhum. Quero fazer de, sei lá, de casamento. Mas hoje em dia você está dentro de um circuito que te dão duas opções, o Lula ou o Bolsonaro. Não quero nem esse nem outro. Então, assim, quando você não sabe quem você é, ou o que você quer, ou aonde você quer chegar, quando você não tem uma identidade formada, você vai estar condicionado ao que a outra pessoa está te oferecendo. Aí, ponto. Agora, o líder quer o quê? Um bom líder, né? Vamos dizer assim. E líder hoje tem um monte. O bom líder, por exemplo, você quer chegar aqui e a sua equipe falar assim, olha, você não tem lugar para alugar, não tem lugar para você fazer o podcast, porque a agenda tá cheia. Não tem como você fazer um evento, porque aí isso dá-nos gosto de ver que a sua equipe está sendo liderada por você. Com os resultados que você fez ou faz, a sua equipe pratica. Isso aí é uma boa liderança. Agora, os líderes que querem, e olha que eu já fui assim, tá? Centralizadora. Ou que quer estar no comando de tudo e que ele é o Deus do negócio, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem. E outra, não vive sem ele. E aí o negócio acaba por quê? Por morrer, porque ele é a empresa, ele é o negócio, ele é o direcionador, ele é o que define. Óbvio que tem que ter alguém que pensa, que faça com que nenhuma equipe quer estar com um líder que não tenha visão. Ok? Depende, se a pessoa também não tiver visão, ela quer, né? Então, Ela é acomodada, né? Não, mas é assim, por exemplo, nem toda equipe vai ter visão. Ah, sem dúvida. As pessoas querem saber onde você vai E chegar. o que é um bom líder para você? Qual é o comportamento de um bom líder para você na prática? Ponto número 1 é fazer com que a equipe seja pertencente. Um líder que não é generoso, que não tem um coração tratável, que não sabe ouvir, porque eu não preciso ter dinheiro para ter uma empresa. Eu preciso ter uma visão e trazer para perto de mim as pessoas que vão me fazer concretizar aquele projeto e aqueles objetivos que eu tenho. Então, se você trabalha com alguém que é arrogante, que é presunçoso e que só ele sabe, dificilmente ele vai ter uma equipe que ajude ele a chegar onde ele quer. Então, 3 princípios muito importantes para um líder primeiro, ter uma família bem estruturada, porque se o cara não sabe estruturar a vida dele, eu falo o cara, mas quem diz o cara é o homem ou a mulher. Se ele importa mais com a empresa do que com a família, ele não é um bom líder. Se ele não tem visão, ele não é um bom líder. Se ele não sabe aonde ele quer chegar, não tem metas e não tem objetivo, ele não é um bom líder. Mas aí que entra um conjunto de situações, né? A gente sabe que as pessoas estão numa bolha, onde hoje em dia existe muitas informações, e devido à quantidade de informações, ela fica na dúvida, medo e ansiedade de tomar atitude. Né? Porque hoje o que domina o ser humano, e muitas milhares e milhares de pessoas, é que elas querem sair da bolha, mas ela tem dúvida, medo e ansiedade. Agora a questão é que... Posso fazer uma pergunta? Pode. O que é o medo? O medo, na realidade, o medo é temor. É o respeito e a reverência. Você tem que ter medo. Todo ser humano tem medo. O ser humano, porque a Bíblia menciona e ensina, menciona em cima que o medo é temor. E o temor é medo. Só que expectativa é realidade. Quando as duas andam juntas, não há dor de cabeça você ter medo.
porque você tem temor. Agora, quando demasiadamente é demais, o que acontece? Te frustra. Quando é de menos, você também não toma atitude. Então, tu tem que ter equilíbrio. Então, o medo é temor. Tu tem que ter, todos nós temos medo. Todo ser humano tem dúvida. E todo ser humano tem ansiedade. Agora, ter autocontrole do medo, da dúvida, da ansiedade, aí a pessoa tem que ter a sua própria identidade, personalidade, que a personalidade não é algo que compra, ela é conquistada durante o tempo e outra. E foi colocada dentro dela de 1 ano aos 8 anos. Eu não lembro, você, eu e todos nós não lembramos de 1 ano a 8 anos. Nós temos relance. Dos 8 aos 12, bem, mais ou menos, relances. Do 8 aos 12, automaticamente a pessoa ela começa o quê? A manifestar. Aí por isso que muitas pessoas foram abusadas, só começa a lembrar, as pessoas tiveram uma infância complicada e N outras situações. Dos 12 aos 16 vem o quê? A revolta. Formação de caráter. Exatamente. Então aí o que acontece? O medo, dúvida e ansiedade, todos têm. Agora, tem que ter equilíbrio. Tem que ter dosagem. Então o medo, ele é temor. Tem que ter o temor. A Bíblia não diz a palavra temor, medo. Ela diz a palavra temor. Só que temor é o quê? Respeito e reverência de não fazer para não desagradar o Pai. E é a mesma coisa nesse mundo. Eu tenho respeito por você. Então você tem respeito por mim. Então automaticamente eu não quero te machucar. Então eu tenho que cuidar com as palavras. Isso demasiadamente é equilíbrio. Só que tem pessoas que não têm esse equilíbrio. Muito bom, viu? Já dá para fazer um método. Já dá, viu? Já dá para fazer um método. Medo ou temor. Medo você é temor. Tem medo ou você tem respeito. Você tem medo, Lucas? Viu? Mas você tem temor? Então, o medo faz com que a pessoa olhe para ela e fale o seguinte: caraca, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer, eu vou estar desagradando aquela outra pessoa. Ou eu vou estar machucando aquela outra pessoa. Eu vou estar... principalmente a mágoa, né? A mágoa, ela vem com o ressentimento do quê? Que a pessoa fez algo para outra que não vai. Mas por exemplo, eu não guardo mágoa de ninguém. Porque eu tenho tanta coisa para guardar que a mágoa ela não tem espaço. A gente não temos mágoas. A gente não tem, pelo menos eu digo por mim, tá? Eu não tenho tempo para ter mágoa. Agora, eu tenho ressentimentos. As pessoas, o ressentimento é o seguinte: por que aquela pessoa fez aquilo? Qual é o intuito? Mas assim, se você ficar pensando nisso, vai perder energia. Mais uma vez, uma coisa é você, e o Matheus, nível, eu falo por mim. Expectativa e realidade, ela tem que estar aqui, ó. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que nós tivemos quase 45 minutos a falar sobre uma funcionária nova da empresa dela. Em 16 anos nunca sumiu nada lá. Aí ela contratou uma pessoa nova e sumiu uma quantidade de dinheiro. Eu disse. Aí ela falou. Falei, olha, então é o seguinte. Aqui só há 2 hipóteses. Por quê? Se você ficar com ressentimento disso, nós perdemos 45 minutos aqui você falando de uma pessoa que durante 16 anos você nunca perdeu para falar das outras. Então, ou só há 2 erros. Ou alguém não gostou que essa entrasse, ok? Ou essa entrou, tá com dificuldade e pegou e não quer assumir. Há coisas que você não pode perder tempo. E ressentimento é uma delas. Não dá. Porque quando você fala de algo que não vai te produzir nada, quando você fica falando de alguma coisa, ressentimento não te dá lucro. Ressentimento não te dá prosperidade. Ressentimento não te dá continuidade de nada. Então não dá pra ter. Na realidade, Nívia. Prazer. Na realidade, o comportamento das pessoas hoje em dia, elas querem alguém para desabafar. Querem relacionamento. Elas querem relacionamento. Elas não tiveram quando é infância. Dentro de casa, muitas das vezes, o marido ou a esposa não escuta ou não entende, não compra. Vou dar um exemplo. Os meus negócios, no contexto das minhas empresas, a minha esposa não tem entendimento. E tá tudo bem. Isso, mais uma vez, relacionamento é algo muito pessoal. Claro. Beleza? O combinar, vamos fazer 15 anos juntos. Ela tá aí para eu dar os parabéns para ela?
Não, já foi. O combinado é o seguinte. Eu sou o provedor. E eu acho lindo E isso. eu, particularmente, eu sempre pedi, ó, você cuida de mim. Eu cuido de você. Que eu cuide de você e vice-versa. E o que é cuidar de mim? Minha casa tem que estar limpa. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Tá tudo certo? Tudo certo. E você quer o quê? Eu quero isso aqui. Então tá bom. É uma troca. Só que, o que acontece? Continuando nesse assunto. As pessoas têm que buscar ter equilíbrio. Ponto número 1. E expectativa e realidade tem que andar junto. Alinhamento. Ponto número 2. As pessoas, elas querem colocar o seu conhecimento, só que elas querem que eu engula o conhecimento dela. Pera lá. Eu respeito o seu conhecimento, mas não sou obrigado a concordar. Só que hoje o mundo está infectado que a partir do momento que você me dá o seu conhecimento, eu sou obrigada... Aí a culpa é do líder. Você, como líder, quer que eu faça o que você falou. Não, pera lá. Eu respeito, mas eu não concordo. Só que você que também está na posição de aprendiz, você pode não concordar desde que você esteja dando um resultado melhor que aquela pessoa te ensinou. Aí você pode dizer. O que tu acha? Eu acho incrível isso, porque nós falamos que não ia falar nesse assunto, mas eu vou falar por cima. O líder, quando ele não conhece a realidade do país. Do país. Ó, quer aprender uma coisa? Aprende comigo assim, fala comigo assim. Cada macaco no seu galho. Cada cultura no seu país. E o que acontece? E não é assim que acontece? Alguns líderes não conhecem a cultura local. Eu estava numa bolha que no Brasil funciona, mas aqui não funciona. E quando você dá resultado num lugar que você está fora, mas a outra pessoa não entende que você está fazendo certo porque você está num país diferente, não dá certo. Cada macaco no seu galho, cada cultura no seu país. Exatamente, porque o que acontece? Às vezes, vamos voltar no copo, não adianta ir para a Austrália vender água gelada. Porque o país lá é frio. O que eu tenho que ir para lá ver? Áustria, sei lá. Eu tenho que ir para lá vender chocolate quente. Entende? Por quê? Porque eu entendi que naquele país a água gelada não se vende. Então a gente precisa adaptar. Aí, se o líder não vê o enquadramento e que aquela pessoa está fazendo o melhor para que a empresa cresça, você tem que sair. E aí não tem problema nenhum. E aí, eu falo para você assim, ó, você tem que sair. Ok, está correto, não vou dizer para você ao contrário. O que a Bíblia diz sobre isso? Se o seu irmão não compartilha do mesmo pensamento e fé que você... Você que está errado, está ali sendo conivente. Então, vai cada um para o seu lado. Mas aí entra um grande X da questão aqui, ó. Todos nós vamos construir uma história. Não importa se é pequena, grande. Não, a pessoa, por mais pequena que seja, ela constrói uma história. Nem que seja para 2, 3 pessoas. Mas ela construiu um legado, nem que seja para o filho, nem que seja para a tia, nem que seja para a mãe. Não importa o cenário, ela constrói. Tem razão. A história pode ser feliz ou triste, mas é uma história. É uma história. Não deixa de ser uma história. Aí, ponto número 1. Aí, eu tenho a minha história. A pessoa que está lá na China, ela tem a história dela. Mas ela tem impacto para 10 pessoas ao redor dela. Tá tudo bem. O outro tem impacto para 200 milhões de pessoas. Também tá tudo bem. Os dois têm uma história. A grande questão que eu quero entrar aqui, que eu entrei, é que eu não sou obrigado a concordar com o que você fala. Eu tenho que respeitar. E para mim, depois da empatia, é a segunda coisa que as pessoas perderam. Entre respeito e concordância. Você quer saber a hora que a pessoa deixa de ser minha amiga ou deixa de ser próxima a mim? É a hora que falta com respeito. Não, mais uma vez, a pessoa que... Para mim é o princípio... Claro que Deus mandou a gente ter outros princípios. Eu fico até desorientada quando alguém falta com respeito. Ou comigo ou com alguém que está próximo a mim. Mas aí que entra. O que é falta de respeito para você? Eu gostaria de te dar um conselho. O que é falta de respeito para você não é para mim. Tá, mas um alinhamento de expectativas tem que ser feito. Não é uma... Aí entra. O alinhamento de expectativa é questão de narrativa e construir essa narrativa e entendimento da pessoa, porque é interpretação. Porque a interpretação é algo que não se compra, é algo de conhecimento pessoal. Não concordo. Mas se automaticamente
o que é conhecimento na prática? Sem teoria. Conhecimento na prática é 3 situações. Vamos botar a palavra. O que a palavra é? A Bíblia. Bem claro e objetivo. Ou um livro. É 3 situações. Conhecimento, interpretação e treinamento. Só que o treinamento é muito pessoal. A interpretação é a sua vivência. O conhecimento é aquilo que foi gerado dentro de você e o ambiente que você frequenta. Então, se você olhar pelo respeito, eu vou falar que tu vai se frustrar com muita gente. Agora, se tu olhar para a questão da lealdade, mas eu aí me a gente está afasto. entrando em 2 princípios diferentes. Por isso que eu te perguntei. Porque- Eu me afasto não por respeito. Entende? Porque, Eu por me exemplo, afasto pela lealdade. você fala pra mim, Nível, meu copo está em cima da mesa e eu não gosto que mexe. Uhum. Eu vou lá e mexo. O que eu estou fazendo? Eu não estou respeitando uma regra ou algo que você me falou. Você fez um alinhamento comigo, ok? E eu simplesmente não liguei para mas isso. aí que entra. O respeito é eu não ligar aquilo que é importante para você. Ouve, é importante para mim usar camisa azul hoje. Aí se a sua mulher insistir que você tem que usar amarelo, que ela gosta de amarelo, ela não está respeitando o seu gosto, entende? Então assim, quando eu digo pra você, Matheus, por exemplo, sabe por que nós dois dá certo? Porque eu respeito o seu limite, você respeita o meu. Sem dúvida. Entende? Em várias situações nós já nos encontramos em eventos, nós já nos encontramos em lugares, nós ligamos um pro outro e aí, tá tudo bem? Tá? Dá hoje? Não, dá não. Então, amanhã. Matheus, e aí, vamos? Não, amanhã. E eu respeito a sua rotina, você respeita a minha, eu respeito a sua maneira de ser, você respeita o meu, e aí dá certo. Por quê? Tem pessoas que têm os mesmos princípios. Muita gente fala assim pra mim, a lealdade pra mim é inegociável. Cara, lealdade você nunca vai poder comprar ela de ninguém. Não, é conquistada. Então, assim, não tem como. Não, eu digo assim, eu me separo das pessoas, não dá não pra por eu respeito, alinhar com mas você lealdade. sabia? Mas aí Respeito que entra, dá. Mas aí que entra. Mas aí que entra. Eu concordo com você e eu vejo que dependendo do momento da vida, o respeito é primordial, até porque se tu quebra o respeito, você quebra a lealdade. É um conjunto de situação. Só dependendo o contexto. Não é... Porque eu vejo assim, por que a interpretação, o treinamento e o conhecimento é muito complicado, que muitas das vezes que eu vejo, tá? De 100 pessoas que param na minha frente, porque eu já fui essa pessoa, eu me considerava essa pessoa, a pessoa não sabe se comportar. Comportamentos A também. pessoa não sabe se posicionar. A pessoa não teve um treinamento para isso. Então, o respeito, eu tenho que ter um bom senso de eu observar, caraca, de onde veio essa pessoa? Por que ela agiu dessa maneira? Aí que entra a questão da empatia. Porque eu volto na empatia. Hoje em dia, Nívia, eu tenho um comportamento que você tem o seu comportamento, seu esposo tem, a minha esposa tem um. A minha esposa não gosta de aparecer. Ela não gosta. Ela é na dela. E tá tudo bem. Eu sou um cara que eu não sou um cara tímido, mas eu sou um cara reservado. Poucas pessoas vão na minha casa, poucas pessoas sentam comigo na mesa, na minha casa. E assim como eu também sou, eu não vou na casa de muita gente, porque eu sou um cara reservado. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Só vai na sua casa quem você gosta? Não é quem eu gosto, quem eu confio. Ah, tá vendo, né? Eu não sei. Anota aí, por favor. É, quem eu confio. Não, porque não, automaticamente o gostar, eu posso gostar de você. Só pra falar pra vocês que eu nunca fui na casa dele, tá? Eu posso ter empatia com você, posso ter com seu esposo, ter a N coisa. Mas muitas das vezes, automaticamente, eu ainda não confio. Bom, porque você já me chamou pra ir na sua casa. Não Nívia, fica... exemplo claro. Eu não abro a geladeira de todo mundo. Eu não abro a geladeira de ninguém. Mais uma vez, eu abro da minha mãe e olhe lá. Da minha mãe e olhe lá. Do meu pai eu não abro. São separados, eu não abro. Eu não fui criado com meu pai. Eu não abro. Por quê? Porque é a casa dele. Entendeu? Então, assim, eu quero te dizer que a partir do momento que a pessoa ela perde o respeito, muitas das vezes é porque ela não sabe se comportar e ninguém ensinou ela. Agora eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, voltando no começo, você disse que é o conhecimento,
a interpretação e a prática. E o treinamento. Só que aí vem, voltando no começo da nossa entrevista, você me perguntou, o que você acha que está faltando? Isso é o que já vem implantado. Só que depois, o que acontece? E o andar? Você vai lá, pega o conhecimento, muitas pessoas estão fazendo formações, aí tem a interpretação, ou seja, eu interpreto o mercado, eu vejo que talvez vender nesse ramo, vamos dizer, o imobiliário é bom, aí vem o treinamento. E depois? Aí depois é o fruto. Mas as pessoas estão precisando do quê? De um acompanhamento. Olha, as pessoas, na realidade... A teoria... As pessoas estão precisando, pela palavra de Deus, as pessoas estão precisando ter um novo nascimento. Tá, mas e quem não conhece a Deus? Então, aí quem não conhece a Deus é princípio. É questão de valores, princípios e criação. Eu vou te dar um exemplo meu. Por exemplo, eu passei 1 ano dando treinamento. As pessoas vinham, compravam, né? Treinavam e depois falavam assim, tá, e agora? Aí que entra, mais uma vez. Entendeu? O que acontece? A partir do momento, Nívia, a nossa vida, o que é propósito? Na prática, sem teoria. O que é ensinar? O que o mundo lá fora, a internet, ela ensina? Propósito, N pessoas. Você tem que ter um propósito porque lutar. Você tem que ter um propósito, porque senão você não vai conquistar. Propósito é diferente do objetivo. Mas você tem que ter um propósito para poder alcançar. Mas agora, vamos lá. Vamos parar para analisar. Vamos começar do começo. O que é propósito perante a palavra de Deus? É você cumprir por algo, um chamado ou uma determinação, uma direção que Deus te deu. Essa é a minha interpretação. Boa. Agora, vamos lá. Posso dar minha interpretação? Claro. Se tu parar para o propósito de Deus, foi primeiro. O diabo fez o que fez nos céus, mandou para a terra, automaticamente ele deu o controle da terra para o diabo. O homem veio, falhou com tudo. Adão, já vem lá de trás. Adão veio, acaba com tudo, dá um entendimento para a gente entre o bem e o mal. Ele vai ali, come, faz a besteira que ele fez. Tá tudo certo. De lá para cá, veio um homem, veio 2, veio 3, veio 4, uns deram certo, outros não deram certo, outros honraram a Deus, outros não, e assim foi indo. Até aí tudo bem. Nós temos uma folha branca no meio da Bíblia, onde Deus fica anos sem falar com o homem na terra. Ele falou, pera lá, eu já fiz. Acho que Deus deve ter pensado o seguinte, eu já fiz essa besteira aqui. O homem não deu certo, eu vou mandar meu filho. E tá tudo certo. Vou mandar meu filho, que não tem pecado, não tem nada para esse mundo aqui fora. Tem pessoas que creem, tem pessoas que não. E tá tudo bem. O filho vem ao mundo. Só que antes do filho vir ao mundo, existiu uma pessoa que veio antes dele. Quem? Antes do filho? Junto ali. 6 meses de diferença. João Batista? João Batista. João Batista. Depois de João Batista, quem é que veio? Jesus. Tá bom. Qual foi o propósito de Deus? Que João Batista anunciasse que Jesus viria. Mas João Batista falava uma coisinha. Arrependeu. Eu sei da Bíblia. E o que Jesus veio trazer pra gente? Salvação. Então, qual é o propósito nosso nesse mundo? Nós proclamar o arrependimento para alcançar a salvação. O resto é balela. Esse é o nosso propósito. Então, aí agora vem a falta de humildade. Calma. Agora... Vamos voltar ao Agora início. nós vamos para a missão. Qual é a nossa missão? Setar a nossa família, multiplicar, ter o melhor dessa terra, passar o conhecimento para as pessoas. Mas o propósito nosso... Eu não pedi para nascer, Níbia. Você não pediu para nascer. Ninguém pediu para nascer. Só que... Beleza, eu não pedi para nascer, mas eu escolho ir para o céu. Eu escolho o caminho que eu quero, porque nós temos o livre arbítrio. Então, ponto. Pera lá. Se eu sei que o propósito do ser humano nosso é proclamar o arrependimento e alcançar a salvação, o resto é o quê? Missão. E aonde entra a missão? A missão entra que aonde as pessoas estão perdidas, que elas fazem o treinamento,
Elas buscam conhecimento, mas elas não sabem como. Por quê? Porque o propósito dela está errado. A visão do propósito dela está invertido com a visão de Deus. E aí as coisas não dão certo. Também. Eu não sei se você... Deu para entender, não? Deu, claro que deu. E assim, só que uma missão não se cumpre sozinho. Lucas. Cadê o Lucas? Você sabe que essa aqui nem eu não tinha te falado, né? Já tinha ouvido eu falar sobre isso aqui, não? Sobre o propósito de João Batista e de Jesus, não? Tudo que é Fez comigo sentido? tem Faz que ser sentido? novo. Ou não? Não foi o que João Batista veio? Ele não veio mais cedo? Ele não é mais velho, que não era mais velho? Cadê o coisa? Eu precisava de água. De água? Então, assim, ó, Nívia, as pessoas estão perdidas e não sabem exatamente como, porque elas não estão alinhadas. Depois era bom ver quantas horas. Dá porque esse telefone aqui. Tá ao vivo aqui? Tá. Aí tem alguém aí ao vivo? Alguém perguntando? Aí é loucura. Ó, então, assim, a pessoa... Beleza, então, a pessoa... A primeira coisa que ela tem que fazer... Posso tirar meu touro da sorte ou não? Ah, tá, leve isso aí. A primeira coisa que a pessoa tem que... Eu tava com medo e trouxe um touro da sorte. A primeira coisa que a pessoa tem que ter, Nívia, é ela entender exatamente o propósito dela. O propósito dela, não. O propósito de Deus. De Deus. Primeira coisa. Não é o propósito dela. Porque às vezes a pessoa quer saber qual é o seu propósito. Não. O propósito de Deus. O propósito de Deus para todos. Gregos, troianos, umbanda, católico, todos. É um só. Proclamar o arrependimento e para alcançar a salvação. É porque a Bíblia diz que todos, né, vão dizer. Todos vão dizer todos. que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. É para todos. Então, beleza. Se eu sei que esse é o propósito de Deus na minha vida, o resto, por isso que ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Devido a isso. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem esse entendimento, agora ela teve esse entendimento, agora eu vou para a minha missão. Como que eu aplico, por onde eu começo e por que eu devo fazer isso? Aí entra a questão da disciplina, a questão do treinamento e muitas das vezes a questão, principalmente, que para mim é crucial para a pessoa vencer na vida, personalidade. Infelizmente. Eu tenho uma personalidade forte. Mas a personalidade, se a pessoa não souber qual é a sua personalidade, para que ela possa saber exatamente onde ela entra e como ela pode fazer as coisas, ela não consegue alcançar o melhor dessa terra, por incrível que pareça. Por mais que ela sabe do propósito de Deus. Mas para conquistar o melhor dessa terra, ela tem que saber a sua personalidade. São coisas distintas. Sabia disso? E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente busca ajuda, muitas das vezes as pessoas não querem pagar por um direcionamento. Por exemplo, você diz que não quer mais ser o Mateus de 2015. Não. E aí, quanto isso custou para você ser o Mateus de hoje? Muito caro. Então, assim, só para quem você gosta muito, você discute assuntos que te fez chegar até aqui. Exato. Porque senão alguém tem que pagar pelo seu treinamento, alguém tem que... Pode até ser que não pague monetariamente, mas pague de outra forma. Que é assuntos que daria aqui para um dia inteiro de conversa. E aí o que acontece? Jesus sabia que ele veio por um propósito, que ele tinha que cumprir uma missão e que ele tinha que fazer em certo tempo. Então ele fez. O que acontece hoje? Eu vou abrir uma empresa. Para quê? Não, porque eu quero ser empresário. Não funciona assim. Eu vou contratar 3 comerciais. Para quê? Para vender. Não funciona assim. Eu vou vender cortina. Para quê? Tem que ter. Eu quero ter. Isso funciona em tudo na nossa vida. Se eu quero ter um casamento, por que eu quero casar? Porque senão é melhor ficar sozinha. Não. Se eu não entendo... sim. Tá sozinha, e João... não. Próprio João... Foi João ou foi Paulo? Aí é loucura. Ela não sabe, ela tá Quem chutando. é que deu? Os dois. Não. Os Quem dois, disse? Os tá. dois falou que era pra ficar sozinha? Não, Paulo. Pronto. É que eu já ia falar, os dois já tá. Não, os então, dois assim, não tiveram, né? Tanto João quanto João Batista não teve esposa. tem que ter um propósito. 10 minutos. Os dois ficou sozinho, ok? Os dois ficou sozinho, mas... os dois ficou sozinhos? Nenhum dos dois casou? Ixi, mulher tá difícil, hein?
Não houve mulher para Jesus, não houve mulher para Graças a Paulo Deus, e nem né? para João. A minissérie de Paulo, você tem que assistir. Bota aí que eu vou assistir. Eu não tenho paciência para assistir televisão. Mas não é minissérie. Dá para assistir no telefone também, telefone. né? Então vamos lá. Eu preciso saber o que eu quero. O que eu quero com a sua amizade? É só a sua amizade ou eu quero crescer com ela? Porque é muito mais fácil eu falar, Matheus, eu só quero ser sua amiga. Você não vai criar expectativas, você não vai criar sentimentos, você não vai... Há uma série de coisas que pode ser falado no começo daquele projeto. Amizade é um projeto, casamento é um projeto, filhos são projetos, empresa é projeto. Se você não sabe aonde você quer chegar, não faça nada da sua vida. Mas trabalhe, ganhe um salário. Então vamos lá, e tá vamos tudo ensinar bem. as pessoas, vamos nesse momento, vamos ensinar as pessoas a como ter um propósito para a vida. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que voltar, então, nesse podcast, entender aqui, por que você nasceu? Para proclamar o arrependimento. O que eu estou fazendo O que eu nessa estou terra? fazendo nessa terra? Peso? Não. Você veio para algo, que é proclamar o arrependimento para alcançar a salvação. Ponto. O resto é missão. Então, pera lá. Esse é o propósito de Deus para nós. Ponto. Agora, segunda coisa, o que você vai fazer? Qual é o seu objetivo de vida e sua missão? Primeiro, a sua missão é respeitar, é amar, é ter empatia, é ajudar as pessoas. Fazer algo de É fazer algo que automaticamente vai somar para a sociedade. Tudo aquilo que soma para a sociedade é sua missão. Útil. Ok? Essa é a sua missão. Agora, seu objetivo na vida, uma casa, um carro, uma viagem, uma família, os filhos, uma empresa, um ecossistema. Tudo bem. Agora, o que você deve fazer aqui? Aonde entra agora aqui? Aonde que as pessoas estão perdidas? Sabe onde é? Não tem metas. Nenhum dos três. Não tem nenhum dos três e ainda não tem metas ainda. Não, ela tem os três. Mas não tem meta. Não. Tem planejamento? Não. Ela tem sabe do propósito, ela tem um objetivo, ela tem uma missão na vida, mas tem algo que 99,999% da população não sabe. Chuta. Então, para mim, falta metas aí. E visão. Você vai falar que faz parte das metas, mas não. A meta é muito ampla. Abaixo da meta tem muita coisa. Meta tem muita coisa. Tem muita coisa a parte de baixo dela. Então é o quê? Números. Ela não sabe ler os números. Ela não sabe somar. Ela não sabe multiplicar. Ela não sabe dividir. Ela não sabe, principalmente, perder. Porque nós temos... Muita gente não sabe perder. Mas aí que entra os X que são. Nós temos 4 situações. Mais, menos, vezes e dividir. É momento de perder, é momento de somar, é momento de multiplicar, é momento de dividir. Então... Mas aí que entra, as pessoas não sabem ler os números. Hoje Calma, em dia Nívia. tem pessoas que têm Calma, problema. Nívia. Tu entendeu que ela tem o propósito? Você entendeu que ela tem o objetivo? Você entendeu que ela tem a missão? Mas ela não sabe ler os números. Ela não sabe colocar os números no lugar certo. Ela não sabe exatamente qual é o momento que eu vou comprar minha casa, quanto custa isso, quanto vale isso, se vale a pena ou se não vale. Ela automaticamente ela quer fazer uma viagem, mas ela ansiosamente gasta mais do que aquilo que é. Então, quando o Paulo Vieira, aí eu posso usar o nome, ele faz a pessoa fazer lá o negócio da vida. Só que a questão não é essa, com todo respeito ao Paulo Vieira, para mim, com todo respeito ao Paulo Vieira, se eu colar aqui que eu quero uma Ferrari, isso para mim não vai me trazer ambição nenhuma. Agora, eu tenho que colar quanto custa a hora, quantas vendas eu tenho que fazer por dia para me conquistar essa Ferrari. Mas o problema não é conquistar, é manter a marvada. Aí eles não ensinam. É isso que eu tô te dizendo. Tem o treinamento. Não. Aí, Matheus, deixa eu te falar. Ensinam. Eu já vi pessoas que já gastaram 20 mil, 30 mil, 10 mil em treinamentos e no final diz, e agora? Mais uma vez, mais uma vez, com todo isso respeito, é muito sério, mas com todo respeito sério. ao Paulo Vieira, a todos os outros, ok? E não sei por que eu citei o nome dele aqui, mas é dizer bem claro, eles não ensinam as pessoas a enxergar os números. Por quê? Porque os números libertam. Porque os números fazem as pessoas chegarem aonde eles chegaram. É os números, não é o... Porque quando a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Não é de informação desse mundo.
Só que 99,99% das pessoas, elas não sabem fazer números. Elas não sabem colocar os números. Ela não sabe enxergar os números. E ela aí entra. Aí tem pessoas que nem sabem, tá falando, tá profetizando, tá no mural da vida extraordinária. Tá tudo certo. Ter uma mansão, ter uma casa. Quanto custa? Quanto custa Não isso? sabe. E aí vai demorar 1000 anos. Não. Ou nem a gente não vai ter que conquistar. Nunca vai, ou não vai chegar lá. E aí depois a frustração Expectativa baixa. Por quê? Porque não fez... Porque, por exemplo, você já fez o cálculo das suas horas? Eu faço isso quase todos os dias. Se for para eu fazer alguma coisa eu falo dentro do meu trabalho, tá? Uhum. Não é para as outras pessoas. Se eu fizer um cálculo em que eu ganho 15 euros por hora, eu prefiro não fazer. Aí que entra Por quê? Porque eu sei que não vai dar para eu cumprir com o meu objetivo. Quanto é o meu objetivo? Se durante um dia a pessoa também não sabe quanto é que ela custa. Então, Nívia de Oliveira, custo quase 2.000 euros por dia. Então, eu tenho que vender... 3. Entendeu? Eu tenho que vender aquilo que... Por exemplo, ontem eu estava conversando isso com o Felipe. E, na verdade, foi ele que veio conversar comigo sobre isso. Ó, o nosso nível de vida é esse. Então, nós temos que fazer o quê? A mais para que nós vivamos bem. Se eu não sei quanto é que eu custo por dia, por mês, eu tô falando pessoal. Por hora. Não tô falando em familiar, porque se eu for fazendo familiar, eu ainda tenho que trabalhar mais ainda. Por hora, qualquer preço te compra. Qualquer preço te compra. Mas aí eu quero que você entenda e a pessoa que vai nos assistir entenda. A pergunta que você deve fazer é 2. Quanto custa o gasto da sua hora? Para você não aceitar qualquer serviço ou consultoria. Outra pergunta, quanto custa a sua hora? O gasto é diferente do custo. O valor quanto é que eu gasto cobra. E quanto é que eu custo? Porque são distintos. duas vias que não tem nada a ver. E aí entra, Nívia, porque o pessoal quer que a gente termine já. Manda ele embora, pode ir, O que aconteceu? O Felipe fica aí. Beijo. E aí o que acontece? A hora, os números, Mas algo... não tá na metade do conteúdo. Os números é algo que vai... Quando a pessoa fizer um treinamento, é o que vai fazer ela não se frustrar. Só que os números, eles são ignorantes. E não leva desaforo. Os números não levam desaforo. E uma coisa que eu vou te ensinar... E o dinheiro também não. E eu vou sempre falar e repetir. Sentimento vezes amor é igual, você sabe? No mínimo, destruição. Ilusão. As pessoas estão iludidas de uma tal maneira. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, E outra, a matemática 6. nunca mudou. O dinheiro nunca mudou. Mais uma vez, as pessoas têm o propósito. Ei, você tem propósito. Você sabe o que é propósito. Você tem objetivo. Você sabe o que é objetivo. Ei, você tem uma missão a carregar. Você tem uma batalha. Mas você tem que entender dos números. E os números não é a gestão que o mundo ensina. Os números é bem simples. E é outra, o mundo não quer te ensinar essa gestão. E ninguém fala sobre isso. Não. Por quê? Porque quer que você tenha... compre esse curso. Compre esse método. Não, vem fazer mentoria comigo. Não, vai fazer treinamento com fulano. Mas, no fundo, ninguém quer te dar a vara de pescar. E faz todo sentido. A minha avó, Matheus, que já morreu, ela falava assim, filha, dinheiro não leva desaforo de ninguém. E eu ficava pensando assim, cara, se dinheiro não tem sentimento, e se dinheiro não é algo físico... A pessoa não sabe nem o que é dinheiro. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a pegar notas, quando eu comecei a... Houve uma pessoa que falou assim, Nívia, não conte o dinheiro dessa forma. Dinheiro não leva desaforo de ninguém. Eu falei, minha avó já falava isso, passou-se 20 anos, tem alguém falando isso de novo. Quando eu comecei a organizar notas certas, tipo, eu não pego notas e deixo elas de qualquer maneira. Quando eu comecei a olhar e falar, cara, essa aqui, eu gosto de uma nota de 500 euros, viu? Eu acho ela tão linda. Se você não gosta, que é roxo, né, tal, pode me dar que eu... Nossa, acho bonitinha demais. Quando você começa a sentir o universo do que o número... Eu não tô falando que eu amo o dinheiro. Eu tô falando... Distinta. Exatamente. Viver sem dinheiro, hoje em dia, ninguém vive. Então, você tem que saber
o controle dele, o equilíbrio dele, ok? Ele não pode te dominar, mas vai viver sem ele, pra Não tem você ver. como. Então quando você entende e respeita o universo, tanto do número e do dinheiro, há horas pra você investir. Bom, claro. Há horas que você não pode investir. Nívia, você que está me assistindo agora e vai nos assistir, o dinheiro ele é tão ignorante, os números são tão ignorantes porque ele é racional. Vamos falar assim, não é que os números são ignorantes. Vou São mudar a palavra. racionais. Eles são racionais, eles não são emocionais. Beleza? Por quê? Anote aí agora. Mais, menos, vezes e dividir. Não existe raiz quadrada. Não existe nada de A em cima de C que dá igual a D. Não. No mundo Isso que já nós é vivemos, física, não no é mundo que nós matemática. vivemos, você tem que aprender a ler a matemática dos números e se posicionar. Como? Como se lê? Tem momentos na sua vida, na fase da sua vida, que você vai ter que somar. Tem momentos da sua fase da sua vida que você vai perder, porque quando você perde, você cria experiência. Quando você cria experiência, você tem o quê? Mais capacidade, mais infraestrutura e, principalmente, você tem a sua própria personalidade. Quando você perde. Tem momentos da sua vida que você vai ter que, com o lucro da operação, saber multiplicar talentos, que é o quê? Investir em pessoas, ter pessoas, fazer discípulos. Essa é a realidade. E tem momentos na vida, se você quiser crescer ecossistema, se você automaticamente quer ter uma casa melhor, se automaticamente você quer ter liberdade geográfica, liberdade financeira, só existe uma maneira: você dividir. Não é nem multiplicar, é dividir. Por quê? Porque tem momentos que eu não posso estar em tal... Eu tenho uma loja lá em Londres, eu não posso estar lá agora. Então eu tenho que dividir a parte do lucro com a pessoa que está lá. E eu tenho que confiar nela. E se ela errar, você vai ter que confiar em outra pessoa. E assim excessivamente. Então, assim, entenda, você que está me assistindo, lê os números. Não é você pensar essa gestão aí que você está falando. E uma outra coisa que as pessoas têm que aprender, que eles saem de um certo treinamento, que eles não entendem, a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Não tem nada a ver. Ganhar é uma coisa, fazer é outra. E multiplicar é completamente diferente. Outra situação. É para terminar, amiga? Por quê? Acabou? Tá tarde já? Mas nós nem começamos o assunto. Já 1 hora. Ai. Tá bom? Qual outro? Saí de Ericeira para vir para aqui. Ficar aqui 10 minutos. Não, já estamos 1 hora e pouca já. E qual é o próximo, para nós terminar o próximo tópico? Tá, vamos resumir então. Vamos... Não, resumir de todo esse podcast, para mim, eu vou sempre tocar na tecla, eu sempre vou estar falando dos números. As pessoas têm que se libertar dos números. Vou lá no David, viu? Lá no David foi 3 horas. David! Mas o Nívia. Nós alugou, foi o podcast? Para N situações. Vamos resumir que nós temos que ir embora, gente. Para N situações, o propósito as pessoas têm. Gostei muito, viu? O objetivo elas têm. Muitos. Todas elas têm. Missão na vida elas também têm. Elas não estão sabendo ler os números. Cara, eu gostei. Elas não estão sabendo se posicionar da maneira coerente. Elas estão deixando a ansiedade dominar, como mencionou. Ok, se tem pessoas que deu certo, tá tudo bem, não é para todo mundo. Botar uma mansão, botar isso, botar aquilo, tá tudo certo. Porque o que você vê, você luta. Tá tudo certo. Mas você tem que saber se é congruente. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu primeiro fiz um número, depois eu disse, agora tá na hora de mudar a minha realidade. Então, vou fazer o quê? Agora eu tenho uma casa, tenho um carro melhorzinho, meus números já bateu, vamos embora passar para um outro número? Vamos embora passar para um outro nível? Vamos crescer um pouquinho mais? Porque não dá para eu passar do 8 pro 80. Não adianta eu colocar a foto de uma Ferrari lá se até agora não tem um Peugeot. Então, primeiro vamos ter o Peugeot, sei lá, uma BMW, da marca Volkswagen. Mas cresça de acordo com o que os números te permitem. Mas aí que entra, só que hoje as informações que é colocado e aonde as pessoas estão buscando as informações, não é assim que fala.
Porque hoje, se você ligar, as pessoas... e aí entra, eu falo às pessoas, no contexto geral, é que elas também não querem saber de números. Elas querem saber de ter o que você tem. E Elas chegar lá querem onde você chegou. ostentar, elas querem falar do conhecimento, elas querem... É igual falar de... Eu mencionei, o que está faltando para as pessoas? Ter um novo nascimento. Só que ela não sabe o que é um novo... Ela teve uma experiência com Deus, e está tudo certo, só que ela não sabe o que é nascer de Deus. Ela não sabe nem quem é o Espírito Santo. Mas ela fala de Deus, só que entenda, Lívia, existe 2 deuses nesse mundo. Né? Existe 2 deuses. O Deus desse mundo E um que as pessoas criou. e o Deus que a pessoa... Na verdade, existe mais, na verdade. Pela Bíblia, só existe 2 senhores. Existe o Deus desse mundo e existe o Deus da palavra de Deus. E existe o Deus da pessoa. E existe isso aqui pode ser um Deus. E existe o filho pode ser um Deus. E o marido pode ser um Deus. Esse já é um tema É que um daria... outro... Mas só que... Vamos para o que eu quero, rápido e objetivo, passar. Que a Patrícia tá conversando mais alto que nós. O seu Deus que você criou, você tem que se basear no que está escrito. E olha, eu vou te dizer uma coisa. E o que está escrito tema... é a interpretação. E o que é interpretação é intimidade. O que é intimidade é experiência. É um conjunto de situação. Mas o que vai fazer você prosperar financeiramente, o que vai fazer você fazer uma boa viagem, o que vai fazer você ter liberdade geográfica, o que vai fazer você ter liberdade financeira é os números, não é o conhecimento. Até porque eu não estudei. Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que acontece? As pessoas, além de não estar pensando nos números, ainda tá colocando outras coisas. Eu já sofri muito. Uma hora eu vou te contar isso. Por quê? Por esquecer que Deus me deu um propósito, que eu tinha que ter objetivos e que eu tinha que ter uns resultados que ele, né, tinha me dado por missão. E quando a gente substitui Deus por outras coisas, as coisas também não vai muito bem. Então, um conselho que o Matheus não pediu para eu deixar, mas a gente tem que terminar, eu vou deixar um conselho fazendo uma revisão de tudo que a gente falou aqui. Eu não posso só existir, eu não posso só querer ter, eu não posso só querer liderar, eu não posso só ser humilde e não ter empatia, eu não posso só querer ensinar e não querer ser ensinado, eu não posso querer ter e não saber o que eu vou fazer com aquilo. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que Deus não dá responsabilidade nem nada a menino. Então, se eu não sei o que eu faço, eu sou o quê? Uma criança. Se eu sou uma criança, eu não vou ter posicionamento ou poderes para fazer o quê? Para exercer aquilo que realmente eu vim fazer nessa terra. Cara, eu acho que a pior sensação que eu posso ter nesse mundo é não ter utilidade. É não fazer nada. É ninguém olhar para mim e falar, cara, você serve. Nem que seja para limpar direito. Nem que seja para organizar direito. A pessoa olhar para você e falar, o que você faz, ninguém faz igual. O que você tem, ninguém tem igual. O que você gera, ninguém gera igual. Nem que seja por estar próximo. Eu tenho alguns amigos que eu quero estar próximo, que eu quero conversar. Por quê? Uma conversa que você tem, você faz com que aquela pessoa fala, cara, você acredita que eu falei com o Matheus essa semana e eu vou estudar, eu vou planejar e eu vou executar sobre aquilo que ele me falou? Entende? E aí entra tudo que você está falando e para mim também terminar. Óticas diferentes, nós temos que ter sempre o respeito de observar e ver. Então aí entra a humildade. Aí entra a humildade de observar e ver. Caraca, a ótica da Nívia me levou a esse entendimento. A ótica do Matheus me levou a esse entendimento. Beleza. Agora, o que eu como ouvinte devo fazer? Aplicar. Ponto. E eu falo para você uma coisa. Eu desafio qualquer um homem nesse mundo, de que se você rever todo esse podcast e você aplicar e a tua vida não mudar, a palavra de Deus está mentindo e eu sou um baita mentiroso. É impossível você não prosperar se você ler os números. É impossível você, financeiramente falando, porque a prosperidade é N em outras situações. Por que eu estou falando isso? Porque é os números que vai fazer você ir para o próximo nível.
Não é o seu conhecimento, não é o seu comportamento, não é de onde você saiu, não é como você foi criado, não é a maneira que você pensa. É você entender os números. Porque os números faz você o quê? Ele abre as portas. Os números te abrem outra situação. Agora, a partir do momento que você não lê os números, camarada, você está sujeito ao fracasso? Não. Você está sujeito a manter uma vida supostamente bem, só que você está frustrado. A frustração é a pior sensação. Deus me livre. A sensação de não estar realizado é horrível. Nívia, obrigado. Tamo junto, tá? A próxima e se você não sabe, olha aqui, ó, o nome do podcast. Me ajude. O pessoal até perguntou, por que me ajuda? Eu assim, cara, eu normalmente, Matheus, eu peço ajuda pra todo mundo. Eu também. Eu não tô nem aí. Agora, eu não sou obrigado a fazer. Tem coisa distinta. Uma coisa é eu pedir ajuda, outra coisa é eu aplicar. Eu aplico quando eu vejo na pessoa o resultado que eu quero ter. Agora, se a pessoa automaticamente, eu peço ajuda, eu vou escutar ela, mas eu olho para ela, não corresponde com o que ela falou, eu não vou aplicar. Sabe o que você fez eu lembrar? Nós vamos terminar, viu, gente? Não precisa nos tirar daqui à força. É o seguinte, o que acontece? Às vezes tem quem tá te ensinando a fazer gestão e nunca geriu nada na vida dela. Entendeu? Aí é live no YouTube. Aí o que acontece? Você está gastando tempo, dinheiro, números, emoções, energias. Você nem sequer vai atrás de saber quem é que tá te ensinando alguma coisa. Mas a gente fala sobre isso no telefone. No próximo episódio. Eu te ligo e a gente conversa. Gente, tamo junto. Nívia, obrigado. Tá? Na verdade, foi uma rápido. hora. O YouTube também uma hora é o 10 suficiente. Minutos, né? O YouTube uma hora também é suficiente. Nívia, obrigado. Tamo junto. Conta comigo. E espero aí que a gente possa contribuir muito aí na jornada dessas pessoas que elas têm, mais uma vez, elas têm o propósito, elas têm a missão, elas têm o objetivo, mas elas não estão sabendo ler os números. E eu me disponibilizo sempre, por isso que aqui no Instituto do Empreendedor, aonde eu vou estar sempre falando dos números. Sempre. Por quê? Porque eu sei que os números libertam. E eu sei que os números fazem as pessoas ir para um ambiente que ela nunca imaginou estar. Então, obrigado por ter vindo. Pessoal que está me assistindo, obrigado. Dá um like para cima, para baixo e faz o que você quiser. Escreve, compartilha, manda. E se você, supostamente, algo que você viu nesse vídeo, você não gostou, eu respeito você. Deixa um comentário do que você não gostou. Talvez eu me expressei errado. Já te peço desculpa de antemão. Eu me expressei errado para que eu possa reformular aquilo que eu falei. Tá bom? Tamo junto e essa câmera é sua. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, sinto muito, o problema é seu, porque é a minha opinião, né? Então eu não posso mudar aquilo que eu penso sobre mim, não. Empatia, não. Eu falei... Vamos começar o podcast de novo. Então tá bom. Ela não pede desculpa. Tchau. Beijo e beijo. Até a próxima.